coisas que a gente nunca esquece. Mesmo que o tempo passe, mesmo que você tente seguir a vida, tem memórias que ficam grudadas. Porque o que eu vivi não foi sonho nem pesadelo. Foi real. E só quem já morreu e voltou entende o que é isso. Eu fiquei morto por pouco mais de 3 minutos. Os médicos disseram que foi uma parada cardíaca. Disseram que eu tive sorte. Mas eu não chamo isso de sorte. Porque nesses 3 minutos, eu vi o que ninguém deveria ver. Quando meu coração parou, foi como se alguém tivesse apertado o botão de desligar do mundo. Tudo apagou de repente. Mas eu continuei ali, consciente. Só que num lugar diferente. Eu não estava mais no hospital. Não tinha cama, não tinha aparelho, não tinha ninguém. Era um espaço estranho, com uma luz meio cinza. Tudo silencioso. Não era escuro, mas também não era claro. Era como se eu estivesse dentro de um sonho. Só que eu sabia que não era sonho. Aquilo era real. No começo eu fiquei parado, só tentando entender onde eu estava. Mas aí comecei a sentir que não estava sozinho. Tinha alguém me olhando. E esse olhar não era imaginado. Era real. Era pesado e constante. Quando eu olhei para o lado, vi uma pessoa. Depois outra. Depois mais 3. Elas estavam em volta de mim. E o mais assustador é que eu conhecia algumas delas. Gente que já tinha morrido. Minha avó, que morreu quando eu tinha 10 anos. Um amigo do colégio que faleceu num acidente. Até um vizinho do meu antigo prédio que morreu de infarto. Todos ali, me olhando. Eles não falavam nada, não sorriam, não se mexiam, só me observavam. E o olhar deles era estranho. Não era de raiva, nem de alegria. Era como se estivessem esperando alguma coisa de mim. Eram olhares carregados, olhares que pesavam. Mas não era só isso. Tinha mais gente naquele lugar. Pessoas que eu não conhecia. Rostos desconhecidos, mas que me observavam do mesmo jeito. Como se eu tivesse invadido o lugar onde eles estavam. E cada vez que eu tentava falar, não saía som nenhum. Minha boca mexia, mas eu não tinha voz. Era como se eu tivesse sido arrancado do mundo, mas ainda não pertencesse totalmente ao outro lado. Até que uma das pessoas que eu conhecia deu um passo à frente. Foi minha avó. Ela olhou nos meus olhos, bem fundo, e pela primeira vez alguém ali falou. Só uma frase. Ainda não é sua hora. Na mesma hora, tudo começou a girar. O chão sumiu. Aquelas pessoas foram ficando para trás. E eu senti como se tivesse sido puxado com força para cima. Uma pressão no peito. E um clarão. Quando abri os olhos, eu estava na maca, com gente gritando meu nome e um médico pressionando meu peito. Eu voltei, mas trouxe comigo o olhar de todos eles. Eles ainda estão comigo, sempre me observando. E até hoje, eu não sei porquê. Depois que eu voltei daquele lugar, tudo na minha vida mudou. Por fora, eu parecia o mesmo. As pessoas diziam que eu tive sorte, que Deus me deu uma nova chance. Mas por dentro, eu sabia que algo tinha ficado diferente. A primeira coisa estranha foi a sensação de que eu não voltei sozinho. Parecia que desde que voltei, alguém me acompanhava. Era uma presença que eu não via com os olhos, mas sentia o tempo todo, principalmente quando eu estava sozinho. Na primeira noite em casa, acordei no meio da madrugada suando. O quarto estava escuro, em silêncio, tudo normal à primeira vista. Mas aquela sensação de estar sendo observado estava ali, exatamente igual a que eu senti do outro lado. Eu olhei para o canto do quarto e vi uma sombra parada. Ela não se mexia, não falava nada, só ficava ali, me olhando. E eu senti que era uma das pessoas que estavam naquele lugar. Uma das que me observavam enquanto eu estava morto. Eu tentei ignorar, me cobri, fechei os olhos, respirei fundo. Mas quando abri de novo, ainda estava lá, na mesma posição. O mesmo olhar invisível, o mesmo peso no ar. Depois disso, comecei a ver essas sombras com frequência. Às vezes no corredor da minha casa, às vezes no espelho, atrás de mim. Elas nunca faziam nada, só olhavam. E pior, comecei a ouvir meu nome sendo sussurrado. Como se alguém falasse bem baixinho no meu ouvido, principalmente quando eu estava sozinho ou prestes a dormir. As noites viraram um tormento. Eu sonhava com aquelas mesmas pessoas, sempre do mesmo jeito, paradas, caladas, me observando. O sonho era sempre no mesmo lugar, com aquela mesma luz cinza, sem som, sem movimento. E eu no centro, sendo observado. E teve uma noite que eu acordei com a sensação de alguém segurando meu braço. Não foi imaginação. Eu senti o toque, o peso da mão. Mas quando olhei, não tinha ninguém. Foi aí que eu resolvi contar para minha mãe. Achei que ela fosse rir, dizer que era coisa da minha cabeça, que era trauma por quase ter morrido. Mas quando eu terminei de falar, ela ficou quieta por uns segundos. E depois disse, "Você trouxe alguma coisa com você? Eu sinto também." Na hora, meu corpo gelou, porque eu não tinha contado nada sobre a presença que eu sentia. E ela, sem saber de nada, tinha confirmado. A partir desse dia, tudo só ficou mais estranho.
As presenças ficaram mais frequentes, os sonhos mais intensos. E eu comecei a perceber que, talvez, aquilo que me observava do outro lado ainda estivesse esperando por mim. Depois daquela conversa com a minha mãe, tudo ficou mais real. Não era mais só uma sensação. Agora era certeza. As presenças estavam comigo. E o mais assustador é que não eram aleatórias. Elas me conheciam. Elas sabiam quem eu era. A partir daquele dia, começaram a acontecer coisas dentro da minha casa que não têm explicação. Portas que fechavam sozinhas. Luzes que piscavam sem motivo. A televisão ligava sozinha, sempre no mesmo horário. 3h15 da manhã. Era sempre o mesmo número. Sempre o mesmo momento da madrugada. E o detalhe, 3 minutos e 15 segundos. Foi exatamente o tempo em que eu fiquei morto, segundo os médicos. Eu comecei a anotar tudo. Horários, sonhos, sensações, ruídos. Não era mais loucura da minha cabeça. Era uma rotina. Era como se, depois da morte, eu tivesse sido marcado. As pessoas que estavam do outro lado, aquelas que me observaram quando eu fiquei entre a vida e a morte, não tinham terminado comigo. Elas tinham me deixado voltar, mas agora vinham me lembrar disso todos os dias. Teve uma noite que eu acordei com o som de alguém andando pelo corredor. Pensei que fosse minha mãe. Levantei e fui ver. Mas quando cheguei lá, a casa estava toda escura. Não tinha ninguém de pé, só eu. E mesmo assim, eu continuei ouvindo os passos. Só que agora, eles estavam atrás de mim. Eu virei rápido. Não vi nada, mas senti o ar mudar. Um frio seco que parecia atravessar o osso. A partir daquele momento, parei de dormir no escuro. Deixava sempre uma luz acesa, mas isso não ajudava muito. As sombras continuavam aparecendo. E o pior foi quando comecei a ver essas presenças não só em casa. Vi uma dentro do ônibus, parada no fundo, me olhando. Vi outra em uma loja, entre os cabides, como se tivesse me seguido. Elas não falavam, não ameaçavam, só me observavam. E era exatamente isso que me deixava mais perturbado. Porque eu percebi que elas não tinham pressa. Não queriam me assustar. Elas só esperavam. E cada vez que eu olhava para elas, eu tinha a sensação de que estavam me lembrando. Você já foi um de nós. A gente ainda está aqui. Depois de tudo que aconteceu, eu comecei a perceber que aquilo que eu tinha vivido, enquanto meu coração estava parado, não tinha terminado quando voltei. Na verdade, parecia que tinha acabado de começar. Porque os dias seguintes foram ficando cada vez mais pesados. E cada pequena coisa que eu tentava ignorar só voltava maior. Mais clara, mais próxima. No início eu achava que era só impressão. Achava que estava traumatizado. Que meu cérebro estava inventando coisas por causa do susto. Mas com o tempo, eu não conseguia mais acreditar nisso. Não quando eu sentia que tinha alguém ao meu lado. Mesmo em plena luz do dia, mesmo com outras pessoas por perto, era como se um pedaço daquele outro lado tivesse vindo comigo. As sombras que apareciam nos cantos da casa ficaram mais definidas. Deixaram de ser só borrões no escuro e começaram a tomar forma. E não era uma forma qualquer. Eram pessoas paradas, olhando para mim, sem piscar, sem expressão, como se fossem estátuas feitas de alguma coisa que não era viva. Mas ainda assim estavam ali, me observando, o tempo todo. Teve uma noite em que eu acordei suando frio, com o coração acelerado, sentindo um peso estranho no peito. Não era dor. Era como se tivesse alguém deitado por cima de mim. E quando abri os olhos, meu quarto estava cheio. Não tinha só uma sombra ou duas. Eram várias, todas em pé, todas me encarando. Algumas eu nunca tinha visto antes, mas outras pareciam assustadoramente familiares. Eles estavam espalhados, perto da porta, do lado da janela, do meu armário, no canto da parede, todos com aquele olhar fixo que parece atravessar você, como se enxergassem não só seu corpo, mas tudo o que você sente, tudo o que você já fez, tudo o que você tenta esconder. Eu tentei gritar, tentei mexer o braço, virar o rosto, mas meu corpo não reagia. Eu estava acordado, consciente, mas completamente travado, e o ar ao meu redor parecia mais denso, como se fosse difícil até respirar. Como se eu tivesse mergulhado num lugar onde o tempo e o som não funcionam direito. Foi então que um deles chegou mais perto. Era um homem alto, magro, com o rosto pálido e os olhos fundos. Ele não abriu a boca. Mas mesmo assim, eu ouvi a voz dele direto na minha cabeça. Ele disse que eu tinha atravessado a linha e que agora eu carregava o olhar dos que ficaram. E essa frase me arrepiou inteiro, porque eu entendi o que ele quis dizer. Eu não era só alguém que sobreviveu. Eu era alguém que voltou com algo grudado em mim. Algo que eu não tinha como arrancar, algo que me conectava com aquele outro lado, e por mais que eu tentasse fugir, ignorar ou esquecer, essas presenças me lembravam, todo santo dia, que eu ainda estava sendo observado, julgado, vigiado por olhos que não pertencem mais a esse mundo. Depois desse dia, os vultos começaram a aparecer fora de casa também.
Eu vi um deles parado na calçada quando eu estava voltando do mercado, vi outro refletido no espelho do banheiro quando eu estava escovando os dentes, e até dentro de um ônibus, no último banco, me olhando como se já estivesse esperando por mim. Não importava onde eu fosse, eles estavam lá, não falavam, não ameaçavam, só me olhavam, como se tivessem tempo, como se não tivessem pressa, como se soubessem que cedo ou tarde eu ia ter que voltar. E o mais estranho foi o dia em que eu me vi. Sim, eu mesmo, parado no canto do quarto, igualzinho, com a mesma roupa, o mesmo rosto, mas sem alma, só o vazio no olhar, me observando do mesmo jeito que todos os outros, e foi nesse momento que tudo escureceu de novo. E eu senti que alguma parte de mim talvez já tivesse ficado do lado de lá, desde aquele dia em que eu vi meu próprio reflexo me observando parado no canto do quarto. Eu entendi que aquilo que começou quando meu coração parou não tinha acabado quando ele voltou a bater. Pelo contrário, era como se só ali a verdadeira consequência tivesse começado. Porque de lá para cá, tudo ao meu redor foi mudando. Minha rotina, minha mente, meu corpo, tudo passou a carregar aquele silêncio pesado. Aquela sensação de que eu estava sendo observado o tempo inteiro por algo que não fazia parte desse mundo. Eu comecei a esquecer quem eu era. Esquecer detalhes simples do dia a dia, mas lembrar com perfeição das imagens do outro lado, daquelas pessoas paradas em volta de mim, dos olhos fundos e da voz dentro da minha cabeça dizendo que agora eu carrego o olhar dos que ficaram, e cada vez que eu tentava viver normalmente, alguma coisa acontecia, um vulto passando onde não devia, uma sombra sentada no sofá da sala me encarando, o som da minha própria voz chamando meu nome, mesmo quando eu não dizia nada. E o pior é que tudo isso começou a parecer normal. A presença deles não me assustava como antes. Era como se meu corpo tivesse se acostumado, como se parte de mim já aceitasse aquela ligação com o outro lado. E por mais que minha mente dissesse para lutar, para resistir, uma parte lá dentro se sentia em casa no meio do silêncio, no meio dos mortos. Como se eu nunca tivesse saído de lá por completo, eu comecei a sentir que estava sendo dividido. Um pedaço meu aqui, tentando continuar, e outro pedaço lá, cada vez mais envolvido, cada vez mais puxado. E foi aí que eu tive um sonho, ou pelo menos parecia um sonho, mas não era como os outros. Eu estava de volta naquele lugar. Mas dessa vez as pessoas não estavam apenas me observando. Elas estavam sorrindo, como se tivessem alcançado o que queriam, como se o tempo tivesse acabado, como se agora fosse a hora de eu ir com eles. E então, no meio de todos, apareceu alguém que eu nunca tinha visto antes. Um homem de rosto estranho, pele pálida, olhar vazio, e ele chegou perto. Encostou a mão no meu ombro e disse: "Você foi trazido de volta, mas não para viver, foi para ser o portal." Na hora eu acordei sem fôlego, com os olhos ardendo e o coração disparado. E quando levantei da cama, eu vi uma coisa escrita no espelho embaçado do banheiro, como se alguém tivesse escrito com o dedo antes de eu entrar ali. Uma única palavra: amanhã. Eu não sei o que vai acontecer, mas alguma coisa está vindo. E parece que eu sou só o começo. Se você quer saber o que aconteceu depois disso, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like agora. Porque no próximo vídeo eu vou contar o que aconteceu no dia seguinte.